Nesse vídeo eu reuni algumas situações que, se você é uma pessoa negra, certamente já passou. Situações muitas vezes difíceis de superar, que em muitos casos deixou traumas e moldou a nossa personalidade enquanto pessoa negra. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E ó, já aproveita e deixa seu like, dá essa moral, se inscreve no canal também, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece que aqui tem vídeo novo toda sexta-feira às 6 da noite, religiosamente. Segue também lá no Instagram, que eu costumo postar lá alguns spoilers de coisas que eu vou subir aqui no YouTube, faço algumas enquetes bem interativas. E eu também prometo que sou um cara legal. Então já aproveita e me segue lá. E antes de eu começar a compartilhar as situações que eu separei, eu só gostaria de deixar claro uma coisa aqui que é muitíssimo importante, que é o seguinte: esse vídeo pode ser gatilho para muita gente, tá? São situações que eu separei, que eu vou trazer para vocês, que são muitas vezes constrangedoras, que para muita gente ainda é constrangedor. São situações racistas, sim. São situações que perpassam aí a realidade, o dia a dia de uma pessoa negra. Então, para muita gente, isso pode ser bastante doloroso, porque são situações mesmo violentas. O que acontece é que hoje eu consigo compartilhar de uma maneira menos doída mesmo. Eu consigo falar, trazer, ter um olhar um pouco mais racional, e eu reconheço que essa não foi uma realidade que eu consegui encarar durante a minha vida. Ao longo da vida aí eu lidei de forma bastante diferente em algumas circunstâncias. Então assim, hoje eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade para passar, me dói muitas coisas eu ainda passo, mas a diferença é que eu tenho um outro olhar para essas situações e, consequentemente, eu consigo me posicionar também de outras formas quando elas voltam a acontecer. Mas assim, eu reconheço que para muita gente pode ser sim motivo de gatilho, principalmente se você é uma pessoa aí que está entendendo as questões raciais de maneira mais profunda um pouco mais agora. Então pode ser que te pegue no lugar que você não consiga controlar e traga emoções e sensações bastante difíceis de lidar. Não quero que você passe por isso. Respeita o seu tempo, se respeite. Mas se você for uma pessoa que acha que vai conseguir encarar o que eu vou trazer de forma tranquila, fica comigo até o final, que a conversa vai ser bastante interessante. O meu foco com esse vídeo é trazer essas situações como uma forma não de compartilhar dor a troco de nada, mas é principalmente com o foco de mostrar que a minha realidade é a realidade também de muita gente. A gente vive e passa situações bastante semelhantes enquanto a pessoa negra. Isso porque o racismo está ali perpassando todos os lugares, todas as instituições possíveis e está moldando mesmo, muitas vezes, a nossa personalidade. Então o foco aqui é trazer situações para que vocês percebam que são bastante similares, que são bastante violentas e que a gente consiga também pensar em estratégias, nos munir de ferramentas para driblar situações como essa. Tranquilo? Então agora que eu já dei esse recado, que era muitíssimo importante, eu não podia deixar de dar, bora lá para a primeira situação. Ser seguido por segurança em loja. Gente, ó, quem nunca? Se você é uma pessoa negra, certamente você já passou por uma situação constrangedora como essa. É uma situação muitas vezes até humilhante. Você entrar numa loja para fazer uma compra, para olhar alguma coisa e você perceber que tem alguém te seguindo, que tem alguém desconfiando de você, que você é alvo de controle e perseguição mesmo. Isso é uma situação que acontece assim, de maneira muito rotineira. Eu até meio que me acostumei com isso e é muito bizarro pensar que a gente se acostuma com situações tão loucas como essa, mas de fato, muitas vezes precisamos fingir que não vemos ou confrontar mesmo em algumas situações, quando for necessário, porque assim, a gente precisa sobreviver e as formas de sobreviver a situações violentas como essa são múltiplas, né? E é muito louco pensar que por muito tempo eu passei por situações como essa, só que eu não conseguia entender como uma situação racista. Eu achava que era alguma coisa comigo, algum problema, eu que estava sendo um pouco mais pra frente demais, que estava xeretando demais, olhando demais as coisas. Eu só fui perceber que isso era sim uma situação racista quando eu fui crescendo ali, estudando, me aprofundando um pouco mais no debate racial, treinando a minha lente racial. E quando você faz isso, você começa a perceber o mundo mesmo de outra forma, né? Você muda também a maneira com que você olha para determinadas situações e foi isso que aconteceu comigo. Hoje, nenhuma dessa situação passa ileso. Sempre que ela acontece, que ela se repete, eu fico muito triste, porque no fundo a gente naturaliza, mas a gente não consegue deixar de sentir essa tristeza, porque é chato, a gente só quer às vezes fazer uma comprinha lá besta. E do nada, por muito pouco, a gente é seguido.
A gente é alvo de perseguição e de controle. É uma situação mesmo bastante constrangedora e violenta. Eu não canso de falar isso. Depois de passar por isso tantas vezes, eu acabei que fui criando ali algumas formas para deixar de sofrer esse tipo de perseguição. E uma delas é evitar entrar em loja e ficar tocando muito nas coisas. Eu evito muito fazer isso, eu entro com muito cuidado, eu evito tocar. Quando eu percebo que tem um segurança perto ali, eu já tomo um pouco mais de cuidado, fico ali mostrando que eu tô só olhando mesmo. Evito, gente, uma coisa que eu faço muito quando eu tô em loja e, sei lá, tô com mochila, por exemplo, eu evito abrir a mochila assim no meio de um corredor. Porque eu já passei por situações em que eu percebi claramente olhares de achar que eu ia roubar alguma coisa, um olhar que te penetra e que te deixa muito intimidado. Então, assim, eu já evito abrir a mochila, eu já evito mostrar qualquer sinal ali de afobação. Quando eu tô com muita pressa, eu tento dar uma respirada, dar uma acalmada para que eu não seja alvo desse tipo de coisa, porque é muito chato, gente. É extremamente bizarro. Se você é uma pessoa negra, você entende do que eu tô falando. Agora vamos para a situação número 2 que eu separei, que é ser chamado de raivoso. Gente, quem nunca, enquanto pessoa negra, já foi ali pintado como alguém que é raivoso demais, que é estressado demais, que não sabe comunicar algumas coisas porque se irrita, se estressa, não sabe passar a mensagem de uma maneira tranquila e calma, não sabe conversar. A gente sabe que esse tipo de estereótipo é um estereótipo que tem um fundo, sim, racista, de tentar ali controlar a maneira com que as pessoas negras têm que compartilhar as situações, têm que compartilhar as suas dores, e principalmente quando a pauta é o debate racial ali, né? A gente tem que ser um exemplo de comunicação. Não pode mostrar nenhum tipo de exaltação. E eu costumo dizer que isso é uma dupla violência, porque a gente já sofre com o cotidiano, né? O racismo no cotidiano que nos cala, que nos silencia de diversas formas, e ainda tem que ouvir pessoas tentando controlar a maneira com que a gente tem que comunicar o nosso sofrimento. Porque caso contrário, a gente é raivoso demais para falar de uma situação X ou Y. Isso é muito chato, é muito recorrente acontecer, e assim, certamente se você é uma pessoa negra, você já sofreu desse mal. Situação número 3, andar na rua e ver alguém trocando a calçada por medo. Essa é uma situação também que de vez em quando acontece comigo, principalmente em situações em que eu estou transitando pela rua, né, quando é de noite. Eu já vi alguns casos em que eu fiquei muito aterrorizado, que eu via que a pessoa claramente me via como um potencial bandido, simplesmente por eu estar andando na rua, transitando na rua, numa noite qualquer. E aí a pessoa troca a calçada, adianta os passos para mostrar ali que ela tá com pressa, ou então chega até correr. Em algumas situações, gente, eu já passei por isso. E é muito louco, porque não tinha como aquela pessoa não estar com medo de mim. Sabe, assim, em que você olha para trás e não tem ninguém, é só você, aquela pessoa, e a pessoa tem medo de você. É muito estranho estar numa posição em que você percebe claramente que o outro tá com medo de você, andando na rua tranquilamente, assim, sem fazer um perigo e mal a ninguém. E é uma situação, mais outra situação, muito recorrente na realidade aí, no cotidiano, de uma pessoa negra, né? Sobretudo homens negros. Quarta situação, ter medo de abordagem policial. Olha, eu vou te falar que isso é uma coisa que me deixa muito aterrorizado sempre que eu preciso passar por uma situação como essa, porque eu sei que nós, enquanto pessoas negras, somos o alvo preferencial. Eu já passei por umas noias assim que eu observava que o momento em que eu era revistado era com um pouco mais de brutalidade em comparação a outros corpos, né? E corpos principalmente brancos, a pessoas brancas. É um outro tipo de tratamento que as pessoas recebem. Então o controle, a investigação ali de ter que abrir literalmente tudo, isso é muito mais direcionado para pessoas negras do que para pessoas brancas. Eu já passei por situações de revista policial várias vezes, enquanto eu estava pegando ônibus, indo para outros lugares, outra cidade, e eu sempre fico muito tenso porque eu não sei o que pode acontecer. E é muito louco porque quando a gente demonstra um medo, né, que é um medo quase que involuntário de saber que a gente é visto com muito mais controle do que outros corpos, a gente fica com medo de que esse medo pode passar na cabeça da pessoa que está lá revistando a gente, né? Porque se eu demonstro medo em uma situação como essa, eu não sei o que pode acontecer comigo. Ele pode me ver ali tremendo, um pouco mais nervoso, tenso que outra pessoa e achar que eu estou escondendo alguma coisa, entende? Então, assim, é sempre uma situação muito constrangedora. Eu sempre fico muito tenso, mesmo não devendo nada a ninguém, mesmo estando uma pessoa assim, pode fazer o que quiser, revistar tudo que eu tenho, não vai achar nada. Então é muito doido pensar porque essa violência, ela acontece em diversas camadas. É o medo de ser visto como um potencial bandido, é o medo de ter que sentir medo e demonstrar esse medo. E é muito louco pensar que a gente tem que passar por esse tipo de preocupação. E agora vamos para a quinta situação, gente, que é a seguinte: ser zoado pelos traços negroides. Quem nunca foi zoado por ter um traço um
pouco mais grosso, por ter o nariz um pouco mais achatado, por ter uma boca um pouco mais carnuda. Isso me marcou muito mais, assim, na minha primeira infância, né? Quando eu estava ali nos anos iniciais da escola. Eu lembro de ouvir muita piada, muita chacota dos meus traços e tudo. E isso foi uma coisa que me acompanhou por muito tempo. Por muito tempo eu achava o meu nariz muito grosso, feio demais, a minha boca muito carnuda. Tinha muitos problemas com a minha boca carnuda, gente, muitos problemas. E isso era coisa que estava lá, ó, desde a infância, desde muito novinho, eu ouvindo, não sabendo lidar em muitas situações e criando ali dentro de mim um auto-ódio muito bizarro e muito violento. O que é uma pessoa negra se olhar no espelho e simplesmente não aceitar, não querer aqueles traços que ela tem? Gente, isso é de uma violência, nossa. E a sexta e última dica que eu separei para compartilhar é a seguinte, né? Ouvir da mãe toda vez que vai sair de casa se você já pegou o documento. Isso é uma situação muito rotineira também em famílias negras, em lares negros. A gente sabe que há uma preocupação, um medo muito forte ali por parte das mães, principalmente, em querer que o filho saia de casa com os documentos, e é uma coisa que desde muito pequeno eu ouvia. E aí, já pegou o documento? Já tá com a identidade no bolso? Porque a gente sabe que é a nossa única prova ali de humanidade mesmo, né? É uma coisa ali que mostra que você é gente, que você é registrado. E isso pode nos livrar de muitas situações constrangedoras, racistas. Desde muito guri eu via isso para qualquer lugar que eu fosse, numa padaria que fosse do lado de casa, levo documento, outro lugar que eu vou, levo documento. E isso é uma preocupação que é perpassada pelo medo da violência que pode nos afetar a qualquer momento. E eu ouvi isso tanto durante toda a minha vida que hoje, assim, é pré-requisito básico. Vou sair de casa, já sei que eu tenho que estar com o documento no bolso. Não hesito sair para qualquer lugar que for sem o documento, porque eu entendi com o tempo que isso é uma coisa que, enquanto pessoa negra, eu não posso esquecer. Eu não tenho o direito de esquecer o documento em casa. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta. Sua curtida vai ser muito importante, é um engajamento que eu preciso muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Deixa aqui embaixo também nos comentários se você já passou mesmo por essas situações e como que você lidou, como que você reagiu. Conta pra gente, que às vezes uma pessoa que está vendo esse vídeo já passou e passa ainda por situações próximas a essas e não sabe como responder, não sabe como reagir. Então talvez a sua experiência, a forma com que você enfrentou tudo isso, sirva aí de aprendizagem para muita gente. Então é isso, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.